O alemão ele marca profundamente a história da filosofia moderna e com os expoentes ou aqueles que participaram e até mesmo surgindo conceitos, né, que passou a fazer parte, né, do vocabulário alemão, determinando um sentido muito profundo. Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Kant ele apresenta a problemática do racionalismo e do empirismo. Ele faz uma síntese do racionalismo e empirismo e coloca proposições sintéticas a priori. O predicado exprime conhecimento novo já contido no sujeito. Síntese entre racionalismo, juízo analítico, universalidade sem novidade, e empirismo, juízo sintético e a posteriori novidade sem universalidade. Aí, como exemplo, temos a matemática. A transcendentalidade do sujeito em Kant, que é a condição de possibilidade do conhecimento, possui a razão e esta razão torna possível o conhecimento e caracteriza essa identidade do sujeito que é um cidadão de dois mundos, o mundo sensível e inteligível. Eu é transcendental, pois é condição de possibilidade. Pela razão, o eu unifica as categorias do entendimento. A percepção transcendental, dentro da concepção kantiana, podemos perceber que a consciência da continuidade de si mesmo, ou seja, a forma pela qual o pensamento e as representações poderão ser pensadas ou pensados, o que pertence a um único sujeito, consciência de identidade e unidade do eu, um sujeito apenas. E temos Kant a dupla cidadania em termos epistêmicos, né? Aí já é uma condição transcendental do sujeito, que possui a razão. Ou seja, a razão torna esse sujeito transcendente, torna possível o conhecimento, é cidadão de dois mundos, como nós vimos, sensível e inteligível, e nós temos aí então bem claro o fenômeno, coisa em mim, aquilo que pode ser conhecido, são fenômenos no espaço e no tempo, e temos o númeno, que é coisa em si, podendo ser pensado. Aí nós temos como exemplo Deus, liberdade e imortalidade. E toda essa dimensão está em espaço e tempo, no caso do fenômeno, numa condições que a gente percebe que vem pela presença e pela ação suprema da sensação e formas a priori do conhecimento. A razão coloca seus próprios limites nessa relação. O que não é possível conhecer, nós percebemos que o limite da razão a priori. Então ela está o quê? Ela categoriza e por isso ela produz o entendimento. E dentro disso, Kant e a universalidade da lei, que é possível pela reflexão, o imperativo categórico, que é a razão do sujeito, saindo da anomia, né, coloca leis universais que são aplicadas à experiência particular. Então, o imperativo categórico ele age de tal forma que a máxima da ação do sujeito é levada a uma lei universal e que se constitui pela razão, ou seja, máxima de ação que deve ser universalizável. E é um bem, é universal, é uma lei moral universal e necessária. Obediência racional ao imperativo categórico. Então, deve-se obedecer sempre a lei, o dever pelo dever. Razão universal, que caracteriza esta condição da possibilidade do conhecimento, né? Essa razão universal, e a máxima, que é a lei moral. Então, ditar lei moral e valorizar o absoluto, isso é dado pelo sujeito transcendente, ou transcendental, porque de editar lei ou ditar lei moral à vontade, ou seja, agindo
nesse sujeito que é livre pela sua própria racionalidade. E Fichte, então, ele entra com o idealismo, ou seja, o eu, vontade e liberdade. Coisa em si não existe, e sim eu em si, ou ser para nós, que é pensamento e autoconsciência. O número é incognoscível e criatividade limitada do eu. O eu, cidadão de uma única realidade, ou seja, ele faz a junção, é uma carteira de identidade única, inteligível, sensível, integrado. O eu puro, razão ilimitada, criador de tudo, ação mais intelecto, ou seja, uma imaginação criativa, indeterminado e ilimitado, sem preconceitos. Pode se expressar o eu, que é a unidade do pensamento consigo mesmo. O Schelling tem o conceito do eu puro, absoluto, a totalidade, ou seja, liberdade humana mais filosofia da religião, mas, corrigindo, liberdade mais filosofia da natureza, o absoluto, que é a síntese e realidade única, e a ciência é a experiência, e a filosofia, que é a base, a reflexão. Então Deus, dentro do sistema, vem um espírito do mundo, ou seja, paneteísmo, ou seja, tudo, o todo em Deus. Doutrina que o universo está contido em Deus. O absoluto, então, é luta interna, constante, uma fusão perfeita, a unidade dos opostos. O eu e o não eu, absoluto, totalidade indivisível, objetivação da natureza, retorno a si pela reflexão do ser humano. Na dialética ser, negação, reflexão, ser fortalecido e enriquecido. Aí nós temos Hegel, com a razão histórica, o início todo indeterminado, puro, indiferenciado, sem preconceitos, explicitação pela dialética. Contato com o diferente, então nós temos determinação. Ser implicado no nada, ou seja, negação implicada na negação e vice-versa. Ou seja, totalidade, tudo está interligado. O nada já contém em si o ser. O real é racional, todo real é racional e pode ser conhecido. E nós temos, então, os três momentos da dialética, que é o espírito absoluto, realização na história, dialética de superação e contradições, astúcia da razão, graus de consciência de si, a autoconsciência, que na dimensão da arte, a religião e filosofia, e temos também aí a tridimensionalidade do pensamento Hegel, quando nós temos aí o espírito absoluto, o espírito natural família, o espírito dividido e fenomênico sociedade civil, e temos o Estado como liberdade, universal objetivo, ou seja, um espírito orgânico e real de um povo ou do mundo. Um sistema ser imediato, mediado e reflexividade. Reflexividade que envolve reconciliação, a supra-assunção, que é a superação, a guarda e a elevação, e eleva. Lógica, ideias, filosofia da natureza, história e filosofia do espírito, reflexão.